Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Vamos ficar de pé. Irmãos, nós só temos vida com Deus, presta atenção no que o pastor vai falar. Religião, ela só pode ser validada se ela for praticada dentro do fundamento de Deus, amém? Tem vários tipos de religião, mas a religião que nós seguimos, é baseada no firme fundamento chamado Jesus Cristo, amém? Se vocês não conhecerem ou não buscarem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, vocês não vão ter o poder de Deus na vida de vocês. O pastor fala isso por quê? Porque dentro das igrejas nós ouvimos de tudo. Amém? A gente ouve de tudo. Só que nós vamos aprender hoje que o Espírito vivificador de Deus, ele só habita se for pela mensagem do Evangelho. O Espírito Santo, ele não habita se não for pela mensagem do Evangelho. Se eu não testificar isso no meu coração, se eu não colocar a minha fé na mensagem de Jesus, não existe libertação e não existe salvação, não existe vida eterna. Então, o que o pastor Luiz Fernando quer dizer? Que esse mundo de invenções, de teologias e doutrinas que as igrejas têm inventado para atrair pessoas, que não é o fundamento, a pedra fundamental da comunhão com Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, essa porção de invenção não vai valer de quê? Não vai valer de nada e não vai levar ninguém a lugar nenhum. É por isso que tem muita gente com a vida toda complicada dentro da igreja, porque começa a invocar forças ocultas, mas não invoca o Espírito da vida, não invoca o Espírito Santo. Por que não invoca o Espírito Santo? Porque não busca a palavra de Deus, porque não busca o Evangelho. O Espírito Santo, ele não é movido por qualquer tipo de confissão. O Espírito Santo, ele só se move, gente, se for pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu vou provar isso aqui hoje dentro da palavra de Deus, amém? Pastor, eu estou numa igreja que só prega prosperidade. Não é de Deus. Infelizmente, você vai ficar vazio de Deus, você vai perder a sua salvação, você tem que clamar muito por misericórdia, amém? Mas o que garante vocês é o Evangelho da salvação. O Evangelho é o próprio poder de Deus na vida daquele que crê. Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês. Pode sentar, vocês já louvaram bastante, agora pode sentar. Abram a Bíblia de vocês em Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1. Só existe redenção quando o Espírito Santo está presente, amém? Crianças, fiquem quietinhos agora aí, tá? Só existe redenção quando o Espírito Santo está o quê? O Espírito Santo está presente em nossa vida, amém? Pastor, mas como que o Espírito Santo ele se apresenta à nossa vida? Eu vou mostrar a vocês. Às vezes a pessoa fica assim, fulano é batizado com o Espírito Santo, ciclano é batizado com o Espírito Santo, não sei o quê. Mas o conceito é um só. Só tem um conceito. Só tem uma coisa que pode trazer o Espírito Santo para a vida de vocês. A confissão do Evangelho. Glória a Deus. A confissão de Jesus como Senhor
e Salvador. A confissão de Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados. Isso sela um cristão. Isso sela um cristão. Quando ele tem essa convicção. Jesus ele formou essa convicção nos apóstolos. Jesus formou essa convicção nos discípulos. Glória a Deus. E ele, depois que ele ressuscitou, ele reuniu os discípulos e ele disse, antes de ascender aos céus: olha, vocês esperem, porque vocês vão receber poder. Diga glória a Deus. Vocês vão receber virtude, coragem, para poder fazer a obra. Vocês só podem fazer a obra se vocês tiverem o Espírito Santo. Vocês só podem ser redimidos, só pode haver regeneração, só pode haver arrependimento, mudança de comportamento, mudança de mente, para quem tem o Espírito Santo. Não existe, irmãos, libertação sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o mensageiro de Deus. O Espírito Santo, ele é o coração de Deus aqui na terra. Ele é a mensagem de Deus. Porque Jesus Cristo veio. Jesus Cristo veio do céu como sendo a mensagem de Deus. Amém? Ele veio como assumindo uma natureza humana. Ele saiu da glória celestial, ele saiu da eternidade, e a palavra de Deus diz que Jesus se fez carne. Amém? Mas para que Jesus Cristo veio? Jesus Cristo veio para revelar a mente de Deus. Jesus Cristo veio para revelar o próprio Deus que Ele é. Ele é o próprio Deus. Na verdade, Deus veio da onde? Veio do céu. Essa é a nossa fé. Pastor, como é que pode isso? Isso não tem razão. Você não vai entender isso por razão, você não vai entender isso por fatos, você não vai entender isso por explicação nenhuma, porque isso é uma questão de quê? De fé. É uma questão de fé. A fé, ela não tem nenhuma base racional. Eu não tenho base racional. Espera aí, como que eu posso explicar? Como que um pastor pode explicar que Deus desceu do céu? Como que foi isso, pastor? Como que foi esse processo? O senhor pode explicar isso? Não tem explicação. A nossa religião, ela é transcendental, ela é sobrenatural, ela está acima do natural, ela está acima da razão. Isso é a religião. É muito fácil a gente entender a verdadeira religião. Por isso que o pastor falou, tem vários tipos de religião, mas a nossa é uma só. A nossa é essa: Cristo desceu da onde? Do céu. Olha a nossa religião. Poxa, é nesse ser espiritual invisível que nós cremos. Cristo desceu do céu. Quem é Cristo? Como que esse Cristo é? Não sei. Mas eu creio pela fé. Cristo desceu do céu e se tornou carne. O Criador desceu do céu. O Criador desceu do céu e assumiu uma natureza humana para revelar o próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez o quê? O Verbo se fez carne. Isso quer dizer o quê? Aquele que era a palavra de Deus, aquele que era a mente de Deus, o coração de Deus, ele veio para revelar o próprio Deus. E Jesus chegou no momento, irmão, que ele disse assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem quiser ver Deus, tem que conhecer quem? Tem que conhecer Jesus através de quê? Através da palavra, porque Ele hoje não está mais aqui. Ele deixou a mensagem.
A igreja primitiva, se você olhar lá em Atos 2, ela perseverava. Ela perseverava na doutrina dos apóstolos, sim ou não? Ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo que salva, Cristo que cura, Cristo que liberta, Cristo que vai julgar o mundo. Isso é o Evangelho, diga glória a Deus. É essa doutrina que os apóstolos testificaram. Foi nessa doutrina que eles sofreram. Foi por essa doutrina, irmãos, olhe para mim, por favor, que eles sofreram. Glória a Deus. Foi por causa dessa doutrina que eles morreram. Mas você tem que entender isso, pastor. É pela fé que eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que veio do céu. Ele é a palavra da vida. Amém? Vamos fazer silêncio, por favor. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra da vida, irmãos. Ele é o Filho de Deus. Jesus, ele é a mensagem. Eu volto a repetir, ele é o extremo da mensagem. Nós chegamos no ponto mais alto da mensagem do Evangelho, da mensagem de Deus, que é o Evangelho. Ah, pastor, eu gosto muito do Velho Testamento. Tudo bem, mas o principal hoje é o quê? O Evangelho. O principal hoje é o Evangelho. O principal hoje que você tem que conhecer, o que te dá o Espírito Santo, é você ter no seu coração o Evangelho. Eu vou provar isso aqui. Sem o Evangelho, não tem Espírito Santo. Não adianta, não, eu creio na prosperidade. Você está enrolado. Ah, pastor, eu vou dar o tudo e vou receber a bênção de Deus. Você está enrolado. Ah, eu creio no pacote de sal. Você está enrolado. Isso já acabou, irmão. Nós estamos com a mensagem muito mais o quê? Muito mais elevada. A última mensagem de Deus é Cristo. A última mensagem de Deus é o Evangelho. A última mensagem, a última palavra do Senhor para a humanidade. O ápice, o extremo da mensagem de Deus para a humanidade foi o Evangelho de Jesus. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, eu conheço o livro de Ezequiel. Eu fiz um estudo, pastor, sobre Ezequiel. Mas Ezequiel não... Ele fala em código. Jesus não falou em código. Para os filhos, Jesus falou claramente. Jesus falou da salvação claramente. Digam glória a Deus. Nós precisamos conhecer Cristo. Abraão não recebeu uma mensagem tão clara quanto a igreja recebeu hoje. Abraão, ele seguiu a Deus, a palavra de Deus, ele confiou em Deus, e isso foi o ensinamento. A Bíblia diz que ele é o pai da fé. Mas qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Você vai ser o pai de uma grande nação. E eu vou te dar mais uma coisa que você tanto deseja, que é um filho. Amém? Abraão queria um filho, mas Deus escolheu Abraão para um pacto. Deus escolheu Abraão para uma aliança, para ser um pai de multidões. Mas Abraão queria somente um filho. Deus falou, não, sai da tenda. Ele cheio de dúvidas, porque o cristão, ele pode ter dúvidas, mas ele só não pode deixar de confiar em quem? O que marcou a comunhão de Abraão com Deus foi o quê? Abraão teve dúvida? Teve. Abraão teve dúvida. Abraão pecou? Pecou. Abraão mentiu? Mentiu. Abraão foi para um lugar que Deus não mandou? Foi. Mas ele nunca deixou de confiar em quem?
nunca deixou de confiar em Deus. Às vezes a gente tenta se desviar, a gente tenta um atalho, como Abraão tentou um atalho. A mulher de Abraão falou, olha, a promessa, Deus não falou que ia te dar um filho? Eu vou te dar Agar, você vai lá, coabita com ela e nós vamos ter o filho. Ele fez. A criança nasceu e nasceu um problema junto com aquela criança. Amém? Nasceu um problema. Deus não tinha mandado ele fazer nada. Deus falou com ele para ele esperar. Abraão não teve paciência para esperar. Mas ele foi amadurecendo. Nós temos que, confessando a promessa, irmãos, e amadurecendo. O que eu tenho visto Deus fazer na minha vida, no meu ministério, é isso. O mesmo pastor Luiz Fernando, de 5 anos atrás, eu tenho certeza que não é o mesmo pastor Luiz Fernando de hoje. O pastor Luiz Fernando de hoje, ele cresceu espiritualmente. E vocês, da mesma forma, quanto mais tempo vocês buscarem a mensagem de Deus, quanto mais tempo vocês buscarem o espírito da mensagem, vocês vão crescer espiritualmente. Nós nascemos do Espírito Santo. Só que nós temos que crescer. Abraão precisou crescer. Olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar muito. Amém? Eu vou te abençoar, eu te abençoarei. Mas se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Se alguém te abençoar, eu vou abençoar. E Abraão começou a caminhar. Abraão começou a caminhar para uma terra que mana leite e mel, que ele não sabia onde era. Mas essa herança não era terrena, que Deus estava falando para Abraão. Tanto que Abraão nunca chegou a uma conclusão. A herança de Deus não é terrena, o reino de Deus é espiritual. Ele é espiritual hoje. Já hoje, se tivermos visão espiritual, nós vamos entender que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é material. Quando a igreja ela coloca o evangelho focado em coisas materiais, ela está tirando o poder da palavra de Deus. Ela não está tirando, ela está negando o poder da palavra de Deus. Amém? Quando você fica atrás de prosperidade, quando você fica baseado em dízimo, quando você fica querendo comprar milagre, quando você acha que o seu sacrifício pessoal, humano, vai valer alguma coisa, você está se afastando cada vez mais de quem? Você está se afastando cada vez mais de Jesus. Porque o sacrifício maior, igreja, foi o sacrifício de Jesus. Então, Abraão, ele precisou entender o quê? Ele precisou entender que ele ia caminhar a vida inteira. Mas a herança dele era onde? A herança dele era no céu. Não adiantava ele ganhar o mundo. Ele precisava ganhar a salvação. Ele precisava ser fiel a Deus. Ele precisava obedecer a Deus. Deus estabeleceu um concerto, renovou o concerto com Abraão. Ele já estava, irmãos, com 99 anos. 99 anos. Abraão já tinha peregrinado 20 e tantos anos. E a promessa dele não tinha chegado ainda. E a palavra diz que com 100 anos, Abraão, ele conseguiu ter o filho que ele tanto desejava. Amém? Ele teve o filho que ele tanto desejava. Ele teve o filho que Deus prometeu a ele. Mas não era o filho. O filho era a bênção da promessa. O filho era o sinal de um grande acontecimento, porque Isaac, ele foi o predecessor de Jesus Cristo. Amém? Isaac, a linhagem de Isaac, através de Abraão, Isaac, Jacó, nasceu quem? Jesus Cristo. O pacto de Jesus, irmãos, o pacto de Deus com Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, foi para chegar até quem? Para trazer quem? Davi. Depois o pacto foi para chegar até Jesus. Pastor, a aliança de Deus com Davi.
A aliança de Deus com Salomão foi tudo para chegar a quem? Para chegar a quem? A Jesus. Entendam isso, a aliança de Deus foi para chegar ao Salvador. Qual é a história? Qual é a principal importância? Qual é a importância de Abraão? Ele foi dele que originou Jesus Cristo. A linhagem de Jesus veio de Abraão. Digam glória a Deus. É isso que vocês têm que entender. Não adianta ficar envolvido com a riqueza de Abraão, não. Mas foi no que Abraão creu, na promessa de Deus. E a principal promessa de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, era o filho salvador. Era o filho salvador. A igreja se prende na riqueza de Isaac, na riqueza de Jacó, na riqueza de Abraão, inventando uma porção de filosofia religiosa. Mas não fala a verdade, não. Abraão foi importante, porque ele foi o gerador da linhagem de Jesus. Essa é a importância de Abraão. E a fé de Abraão permaneceu. Por que, pastor, que Saul não permaneceu? Porque foi desobediente. Por que o rei Saul não ficou no trono? Por que Deus não fez uma aliança com Saul? Porque Saul foi desobediente. O plano de Deus com Saul não ia funcionar. Deus sabe com quem que o plano dele vai funcionar. Ele vai fazer aliança com quem tem um coração disposto a obedecer. Ele vai fazer uma aliança com quem tiver coração puro. E Davi tinha coração puro. Abraão tinha coração puro. Jacó, com toda a enrolação dele, Deus deu um crescimento espiritual a Jacó. O pai dos filhos que deram o nome às 12 tribos. Amém? Os 12 filhos de Jacó deram o nome às 12 tribos de Israel. Veja a importância de Jacó. Tudo isso para chegar a quem? Eu repito, para chegar a quem? A Jesus, nosso quê? Jesus Cristo ia ligar todo mundo, não só os judeus. Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, tudo isso envolve Israel. Mas quando chega em Jesus Cristo, a salvação abre para o mundo inteiro. Quem está entendendo, diga amém. Quando chega em Jesus Cristo, os gentios, que somos nós. Gentios quer dizer o quê? Não judeus. Não somos judeus. Por isso que quando a lei acabou, ela acabou. Nós não estamos debaixo da lei, porque a lei não era para gentio, a lei era para judeu. Vocês não são judeus, vocês não devem dízimo. Nós não devemos dízimo ao templo, à casa do tesouro. A casa do tesouro foi destruída no ano 70. Jesus sentenciou, não ficará pedra sobre o quê? Sobre pedra. E a palavra diz que os romanos destruíram o templo de Jerusalém no ano 70. Por quê, pastor? Porque a comunhão seria feita, Jesus disse, chegou a hora que os verdadeiros adoradores não adorarão no monte, não adorarão em Jerusalém, mas adorarão em quê? Em espírito e em espírito e em verdade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não tem mais tempo. O pastor fala, trazei o dízimo à casa do tesouro. Isso aqui não é templo de Salomão? Primeiro que não tem dízimo, segundo que não tem casa do tesouro. Acreditem se quiser. Eu estou ensinando a verdade. Se vocês querem continuar debaixo do dízimo, vocês fiquem. Não tem problema, pastor, vindo dar meu dízimo. É com você mesmo. Vocês dão hoje oferta. Jesus revogou a lei e ele concede a salvação agora pela fé nele. Ele passou a ser a própria lei. Ele passou a lei, ele revogou a lei, ele cumpriu a lei. A lei se cumpriu em Cristo. Quando Cristo falou assim, eu vim para cumprir a lei e não revogar a lei. Ele não estava querendo dizer que a lei continua valendo, porque esse versículo, os pastores usam esse versículo para que vocês
pensem que a lei ainda vale, mas a lei não vale. Quando ele falou, eu vim cumprir a lei, é ele cumprir a lei, ele cumprir as profecias que estavam ditas pelos profetas. E ele cumpriu as profecias de Isaías, as profecias de Ezequiel, as profecias de Jeremias. Jesus cumpriu muitas declarações proféticas dos salmos. Jesus cumpriu o Salmo 22, quando ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Davi já tinha dito isso no Salmo 22, salmos messiânicos. Jesus foi o cumprimento, irmãos, do Velho Testamento. O Velho Testamento apontava para o Salvador, o Velho Testamento apontava para Cristo. E a igreja hoje, ela só tem salvação por meio de Jesus Cristo. Esqueçam a lei. Esqueçam a lei. Tirem do Velho Testamento somente os ensinamentos espirituais. Não fiquem presos ao pé da letra, porque senão vocês vão ter que entrar nas cerimônias. Senão nós vamos voltar para os rituais. O motivo pelo qual o Cristo foi crucificado, nós vamos voltar. Nós vamos voltar para a circuncisão. Os homens vão ter que circuncidar, vai ter que cortar o prepúcio, a pele do prepúcio, e vai ter que ficar todo mundo desse jeito. Amém? Não, pastor, hoje a salvação é por intermédio de Jesus Cristo, e quem crê em Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como direção, como mensagem mais alta de Deus, esse recebe o Espírito Santo. Esse recebe o Espírito da redenção, é selado, é como propriedade de Deus. Amém? Propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Esse Espírito Santo, ele regenera você. Esse Espírito Santo, ele regenera. Ele te faz nova criatura. Esse Espírito Santo, ele te dá um novo nascimento. E nós recebemos essa porção, essa medida do Espírito Santo. Como Paulo fala, penhor. É uma garantia, pastor, isso é um sinal de garantia da nossa herança celestial. Sem o Espírito Santo não tem herança celestial, mas essa medida do Espírito Santo só pode ser recebida quando a igreja testemunha a verdade do Evangelho da salvação. Amém? O motivo da nossa reunião é a palavra de Deus, é a mensagem do Evangelho. A nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com o Pai, a nossa comunhão com o Filho, é pela mensagem. Nós amamos uns aos outros e nós amamos a Deus. Glória a Deus. Eu profetizo esse amor de Cristo no coração de cada um de vocês. Eu profetizo esse amor de Cristo em nossos corações. E Cristo, ele testificou a identidade divina dele com a ressurreição. Com a ressurreição, ele provou que ele era o Filho de Deus. Com a ressurreição, ele provou que o sacrifício dele pelo pecado do mundo foi aceito. Amém? E a obra da salvação foi completa porque ele ressuscitou. Diga glória a Deus. É isso que te liberta, pastor. O que me liberta dos demônios? Confessa Cristo ressurreto. Confesse o sangue que verteu na cruz a seu favor. O diabo treme com essa verdade, mas com o sal ele não treme. Com a arruda ele não treme. Com o seu tudo no altar ele não treme. Com o seu tudo no altar você não vai ser salvo. Com o seu tudo no altar o pecado não sai. Mas pelo poder da mensagem do Evangelho da salvação, o seu pecado é retirado, porque o Espírito Santo habita em você. Diga glória a Deus. O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Pastor, eu quero essa porção do Espírito Santo. Eu quero essa porção do Espírito Santo porque eu quero receber a salvação celestial, a salvação do reino de Deus. Diga glória a Deus. É essa ressurreição, é essa morte de Jesus que tira a sua enfermidade. Foi essa morte de Jesus, porque ele tirou
a legalidade do diabo. Ele tirou a legalidade das maldições. As maldições que nós merecíamos, Jesus levou sobre si. Ele atraiu o mal da nossa vida para Ele mesmo. Ele atraiu os nossos sofrimentos, Ele atraiu as nossas dores, Ele atraiu as nossas preocupações, Ele atraiu as emoções fracas. Essas emoções sentimentais, eu vou morrer, eu não estou aguentando mais. É porque você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa confessar o poder da redenção, você precisa confessar a obra expiatória. E por isso vem a cura, irmãos, a cura que tantas pessoas estão procurando. Ah, pastor, vou botar o lenço, mas não conhece Cristo. Pode botar o lenço, não vai acontecer nada. Aí se curar, não é de Deus, porque lenço não cura. Amém? O lenço é o sangue. Ah, mas você está no lenço ainda? Mas o lenço já foi. Tem uma mensagem mais forte no Evangelho. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, pastor, por que o sal? Que tem muita igreja que faz o vale do sal. Porque está na antiga aliança. São pessoas que não aceitaram a nova aliança. A igreja atualizada é a igreja cristã. Você está no tempo dos judeus ainda. Você ainda está no tempo da lei. Você está na velha aliança. Você está no Velho Testamento. Mas nós temos um Novo Testamento. Um Novo Testamento assinado com sangue. Assinado com o sangue de Jesus. É isso que o pastor quer que você entenda. Eu não ataco a igreja. Eu falei ontem lá na pecuária, o pastor Luiz Fernando não ataca a igreja. Eu não ataco a igreja, mas eu ataco a doutrina falsa. Eu ataco a ignorância, eu ataco a falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de quê? De conhecimento. O meu povo sofre, o meu povo está morrendo, o meu povo está escravizado por falta de entendimento. E a igreja precisa conhecer a sabedoria de Deus. Qual é o extremo da mensagem da sabedoria de Deus, pastor? Cristo. Cristo crucificado, Cristo ressurreto, Cristo que ascendeu aos céus, Cristo que é o advogado que está junto ao Pai para interceder por você e para restabelecer sua comunhão com Deus, para te levantar. É esse Cristo que te cura, é esse Cristo que te salva, é esse Cristo que tira pecado, é no nome dele que você recebe a libertação. E o apóstolo Paulo, ele explica isso aos Efésios, um povo envolvido com misticismo muito falso. Éfeso era um lugar, igreja, que tinha vários tipos de religião e de idolatria. Éfeso se identifica com o Brasil, um país de vários tipos de religiões, um país de misticismo de tudo que é tipo. Tudo que é tipo. Mas todo mundo que adora um Deus estranho não conhece Jesus Cristo. Outros querem colocar Jesus no meio da bagunça. Não, aqui Jesus, nós acreditamos em Jesus, mas bota o nome de Jesus de Exu, Oxu. Não, ele é Ogum. Exu é o nome judaico. Mas eles colocam, não, esse aqui Jesus é, no espiritismo, ele tem um nome. Eles querem inventar para maquiar. O diabo ele é articulado, irmãos. Eles querem inventar. Para quê? Não, ali também tem Deus. Deus é um só. Você não já ouviu falar isso? Pastor, eu vou lá, sabe por quê? Porque Deus é um só, mas eu não vou. Eu não vou porque o meu Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou no terceiro dia e ascendeu aos céus e está lá lutando para me salvar. Ele continua lutando.
Ele continua lutando aqui na terra pelo Espírito Santo para me salvar. Ele continua operando na minha consciência para me converter, para me conceder o pensamento certo, o pensamento de Deus. Amém, gente? Pastor, eu quero que o Senhor me mostre isso dentro da palavra. Vamos lá, Efésios 1. Efésios 1, versículo 7. Em quem temos o quê? O apóstolo Paulo está falando de Jesus, amém? Ele fechou o versículo 6 falando, nos fez agradáveis a si no... Versículo 6, ele falou o quê? O amado é quem? O amado é Jesus. Aí ele fala, em quem? Nesse amado, em quem temos a redenção pelo seu o quê? Só existe redenção pelo sangue. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, libertação de doença, libertação de pecado, libertação de demônio, libertação de feitiço, libertação de encantamento, somente pelo sangue de Jesus. Diga glória a Deus. É pelo sangue de Jesus. Paulo confirma isso aqui para os Efésios. Olha, vocês estão procurando cura, vocês estão procurando libertação, vocês estão dedicando ofertas a deuses estranhos, mas só nós, o nosso amado, que nos fez agradáveis, nele temos a redenção pelo sangue. O Cristo que morreu na cruz do Calvário. E aí ele disse mais, redenção pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão, o quê? A remissão das... Perdão de quê? Dos seus pecados. Ah, pastor, isso aí eu já ouvi. Mas é isso aqui que te liberta, irmão. É isso aqui que te liberta, é isso aqui que abençoa a sua casa, é isso aqui que abençoa a sua família, é isso aqui que te dá poder para abrir porta. É essa confissão aqui que gera em você o espírito de coragem, de ousadia, de força. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus está aqui nessa palavra. Aí ele diz assim, segundo as riquezas da sua o quê? Da sua graça, ou seja, os favores de Jesus são ricos. Graça quer dizer o quê, pastor? Favor, porque nós não merecíamos. Ele fez porque Ele quis, Ele fez porque Ele decidiu fazer, Ele fez pela sua benevolência, pela sua misericórdia e principalmente pelo seu poder, igreja. Ele fez porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Aí ele diz assim, que Ele tornou abundante, ou seja, essa riqueza se tornou muito grande, abundante para conosco, para nós. Essa riqueza é para nós. Essa riqueza, ela cresce quando ela é direcionada aos cristãos. Conosco, Paulo quer dizer, Paulo está falando dos que creem. Amém? E ele diz assim, em toda o quê? Em toda sabedoria e o quê? Em toda sabedoria e prudência. Amém? Deus tinha o método para alcançar o fim desejado, que era a nossa salvação, e o meio. O método, o momento exato e o meio, sabedoria. O método, prudência. Diga glória a Deus. Pastor, eu quero alcançar esse conhecimento da sabedoria de Deus. Amém? A hora de Deus é essa para salvar vocês, igreja. A hora de Deus é essa, e a sabedoria de Deus é Cristo, a sabedoria de Deus é o Evangelho da salvação, a sabedoria de Deus é a palavra que salva, que cura, que liberta, é o remédio para a vida de vocês. E ele diz assim, descobrindo-nos, glória a Deus, descobrindo-nos, Ele descobriu a nós, glória a Deus, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Esse mistério foi revelado para nós, foi descoberto para nós. Ele descobriu esse mistério, Ele revelou Cristo para nós.
Olha a importância de Cristo que Paulo... Será que Paulo ia perder tempo de falar disso aqui se não tivesse uma importância tão grande? E ele vai chegar no ponto culminante do que ele está dizendo. A importância de Cristo. Por que, pastor, que Deus revelou Cristo? Porque Cristo foi a prudência e a sabedoria de Deus. Porque Cristo foi o meio, Cristo foi a fórmula de Deus, a hora exata que o Filho desceu do céu. Porque era o mistério da vontade de Deus. Aí diz, segundo o seu o quê? Segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Aí ele diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, irmãos. Amém? Congregar com Cristo todas as coisas. O céu, a igreja de Deus que está onde? No céu, e a igreja de Deus que está onde? Na terra. Vai chegar o dia que vai reunir o céu e o quê? E a terra. Todo mundo vai se reunir na presença de quem? De Jesus. Essa palavra que se cumpriu? Ainda não, mas ela vai se cumprir. Vai chegar o dia que o céu e os seres da terra vão estar todos o quê? Todos juntos na presença de quem? Na presença de Jesus. Esperem por isso aqui. De tornar a congregar, reunir em Cristo, na presença de Jesus, de acordo com Cristo, todas as coisas. Quando fala coisas aqui, está falando de tudo que tem no céu e tudo que tem na terra. Por quê? Porque nós estamos esperando em Cristo. Porque nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus. Vão se reunir com Cristo quem está esperando Cristo. Diga glória a Deus. Na dispensação da plenitude dos tempos. Por isso que o pastor falou que essa palavra não se cumpriu. Porque ele está dizendo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no final. Tanto os que estão nos céus, como os que estão aonde? Os que estão no céu e os que estão aonde? Ele está falando de anjos e está falando de nós. Nós vamos nos reunir com Deus. Quem estiver na terra vai se reunir com Deus. Quem estiver na terra em Cristo vai se reunir com Deus. Quem morreu em Cristo vai se reunir com Deus. Amém? Vai ressuscitar e vai se reunir com Deus. E os anjos do céu também estarão reunidos na presença de Deus. Isso é evangelho. Ah, pastor, eu não queria saber disso aí não, eu queria saber de Golias. Não, Golias não está aqui hoje. Não, eu queria que Davi jogasse a pedra. Não, vai jogar em você. Toma posse do evangelho da salvação. Vai ter uma reunião maravilhosa. Nós que estamos aqui na terra, com os nossos irmãos que já se foram, que estão descansando, e os anjos do céu. Todos nós estaremos reunidos na presença de Jesus. Deus já preparou, esse é um plano do Senhor. Ninguém vai poder frustrar esse plano. Então, se preparem para esse grande dia. Aí diz assim, nele, digo, em que também fomos feitos o quê? Herança. Nós fomos feitos o quê? Nós fomos feitos herança. Diga glória a Deus. Nós fomos feitos herança, igreja. E ele diz, havendo sido predestinados, escolhidos antes. Predestinado quer dizer escolhido antes da fundação do mundo. O senhor não foi escolhido agora, irmão. O senhor foi escolhido antes. O senhor foi predestinado por Deus para estar aqui hoje. Todos vocês foram predestinados por Deus para estarem aqui hoje. Aproveitem a escolha. Aproveitem esse momento. Pastor, que bom eu estar aqui. Que bom eu ter sido enquadrado nessa palavra. Eu fui predestinado. Eu fui escolhido por Deus. Sim, você foi escolhido por Deus. Digam glória a Deus. Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as, segundo o conselho da sua o quê? Aqui está falando da soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. E Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Pastor, Deus pode escolher o traficante? Pode. Deus pode escolher o gay? Pode. Deus pode escolher a lésbica? Pode. Quando Ele quer, Ele traz.
Quando Ele quer, Ele traz. Quando tem propósito, Ele traz. Ele faz o que Ele faz o que Ele quer, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele não ouve ninguém. Deus não ouve ninguém. Não, pastor, Deus tem que ouvir a quem? Ninguém. Ele é soberano. Entendam isso, nosso Deus é soberano. E qual é a finalidade dessa escolha? Diz no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua o quê? A nossa vida, a nossa escolha é para sermos louvor da glória de Deus, ou seja, a natureza de Deus em nós nos fará representantes e motivo do nome do Senhor ser glorificado. As pessoas vão olhar para você, como o pastor Luiz Fernando disse aqui, vão olhar para mim e vão dizer, é um homem de quem? É um homem de Deus. E vocês são homens e mulheres e crianças de Deus. Para o louvor do Senhor. Por quê, pastor? Porque nós louvamos o nosso Deus com a nossa vida. Nós louvamos o nosso Deus com as nossas obras. Nós louvamos o nosso Deus quando nós amamos o próximo. Nós louvamos o nosso Deus quando perdoamos. Nós louvamos o nosso Deus quando pacificamos o ambiente. Quando pregamos a paz. Mas quando existe confusão, quando existe contenda, quando existe dissensão, conflito, não há louvor de Deus. Há sim vergonha para o Evangelho. Quando um cristão procede incorretamente, há sim vergonha para o Evangelho. Amém? Mas nós fomos chamados, escolhidos pelo soberano, para sermos para o louvor da sua glória. Nós, aí Paulo diz, nós, os que primeiro esperamos em quem? Olha a importância de Cristo. Os que primeiro esperamos em Cristo. Aí depois ele fala, em quem também vós estáis. Aí agora somos nós. Ou vocês não estão em Cristo? Quem está em Cristo, levanta a mão. Então você é para o louvor de Deus. Você é para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. A obra do Senhor seja feita na sua vida. A obra do Senhor seja feita pela sua vida. Porque a sua vida é para a glória de Deus, é para o louvor do Senhor. E Paulo diz, agora a parte mais importante, irmãos. Nós vamos fechar. Ele diz assim, depois que, o quê? Depois que ouvistes o quê? A pessoa só está em Cristo quando ela está de acordo com o quê? Com a palavra da verdade. Aí ele vai e especifica mais ainda. O Evangelho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existe comunhão com Cristo sem Evangelho? Então, por favor, não percam tempo com a falsa doutrina. O pastor está pregando aqui o que hoje? Ensino para empresário. O que é isso aqui? É o que é negócio de comércio? Aí você olha assim, vê se a placa não tá tendo engano. Ensino para empresário. Treinamento disso, treinamento daquilo. Corte e costura. Corte e costura, senhor. A igreja tem corte e costura. Não, irmão, vai para o corte e costura. É uma benção. A igreja. Não. Nós precisamos conhecer o quê? O Evangelho. De quê? O Evangelho da vossa salvação. Não é Davi e Golias, não, irmão. Não é a piscina de Naamã, não, irmão. Mas é o Evangelho da vossa salvação. Não é o mar vermelho aberto, não. Mas é o Evangelho da vossa salvação. É a palavra da vida. Ah, não, pastor, a campanha lá é de Naamã. Tudo bem. Só que eu prefiro o Evangelho da salvação. A mensagem é muito mais o quê? É muito mais alta. A mensagem é muito mais clara. A mensagem é muito mais esclarecida. 7 mergulhos?
Aí a pessoa chega assim, um estranho, tem que mergulhar 7 vezes na piscina, pastor. 7 vezes. Mas por que 7 vezes? Confundiu tudo. Não, porque 7 é a perfeição, porque 7 é não sei o quê. Jesus é o 7, Jesus é o 21, Jesus é os 40 dias de Moisés no deserto, Jesus é os 21 dias de Daniel, Jesus é os 7 dias da volta, da volta da muralha. É Cristo, o Cristo da salvação. Você tem que conhecer o Cristo, você tem que conhecer a mensagem do Cristo, perdoai. Você tem que conhecer a mensagem do Cristo, amai a Deus e amai o próximo. Você tem que conhecer a mensagem do Cristo. Amém? Vai e não peques mais. Essa é a mensagem do Cristo. Glória a Deus. Aí ele diz assim, vamos repetir, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também o quê? Olha outro ponto importante, não adianta conhecer, tem que crer. A pessoa vai para a adivinhação, irmão. Mas isso aqui não atrai. O diabo é tão sujo que ele enche uma igreja de pessoas que estão atrás de adivinhação. E no final o pastor fala assim, depois do show que ele dá, ele diz assim, quem quer aceitar Jesus? Aí dá uma risada. Quem quer aceitar Jesus? Amém? Eu. Aí todo mundo levanta a mão. Mas aceitar Jesus por quê? Por causa da adivinhação? Eu só posso aceitar Jesus se eu ouvir o evangelho das vossas, o quê? Vamos repetir, igreja? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Aí depois vem o mais importante. Mas você precisa da palavra. Não, pastor, foi o que eu culto? Prosperidade. Aí depois o pastor, quem quer aceitar Jesus? Para quê? Para maquiar. Para colocar o nome de Cristo no meio da bagunça. Para colocar o nome de Cristo num culto que não foi baseado no evangelho da salvação. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo essa revelação de Deus? Por isso que o diabo leva vantagem. Cristo só entra para dar um sentido ao que não tem sentido. Mas se entrar só o nome dele, sem a mensagem dele, não vai valer de quê? Não vai valer de nada, está todo mundo amaldiçoado. Aí você sai com a emoção, porque o pastor adivinhou isso, porque falou o nome da amante, porque disse que tinha uma macumba no cemitério, porque não sei o quê, e você pagou o envelope mais alto que disse que é quem tem mais fé, você trouxe, vendeu lá sua bicicleta, seu fogão, sua geladeira, colocou no altar, esperando que você vai ser abençoado. Mas você não vai ser abençoado, você vai ser amaldiçoado, você já está amaldiçoado. Porque a única coisa que pode te abençoar, a única coisa que pode colocar você em comunhão com Cristo é a palavra da verdade. É o evangelho da vossa salvação que você tem que ouvir primeiro. Ouviu primeiro, ele falou assim, olha, ouve primeiro, depois que ouvir a palavra, depois que ouvir o evangelho e crer, aí você vai receber o selo de quem? Fostes, lê o restante aí agora, irmão. Fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Digam glória a Deus. A presença de Cristo só vem nessa hora, quando o Espírito Santo está habitando. A presença de Cristo é a nossa garantia da glória, irmãos. A nossa garantia da glória, somente ouvindo, somente crendo em quê, pastor? Na redenção de Cristo, na expiação pelo sangue de Jesus. As maldições, o resultado das maldições, irmãos, pelo pecado, são anulados através da fé nessa mensagem. É isso que Paulo quer dizer. A única coisa que pode libertar você, anular
Anular o que, pastor? Anular a sua queda, a sua doença, o feitiço. Somente o evangelho da salvação, ouvindo e crendo na redenção e crendo na expiação de Cristo na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Ele te resgata da maldição da lei. Cristo te liberta da doença. Cristo te liberta da dor. Cristo te liberta do sofrimento. Cristo te liberta de todos os efeitos do pecado. Amém. Maldições. Todas as maldições aqui hoje, elas saem e não voltam nunca mais. Quem crê, diga glória a Deus. Todas as doenças saem e não voltam nunca mais. Digam glória a Deus. Todas as dores saiam e não voltem nunca mais. Todos os sofrimentos saiam e não voltem nunca mais. Porque a redenção em Cristo, nós temos redenção em Cristo. Digam glória a Deus. Pastor, o que é isso, pastor? Dor, sofrimento, doença, efeito do pecado, irmão. Mas eu não pequei. Todos pecaram. Você diz o quê? Eu não pequei. Mas a Bíblia diz o quê? Todos pecaram. Romanos 3, se eu não me engano, 23. Todos pecaram. Todos nasceram, todos foram concebidos em quê? Em pecado. Desde o ventre da sua mãe, desde o dia da sua concepção, quando seu pai e sua mãe deitaram na cama para te fazer. Você nasceu em pecado. Amém? Ah, não, pastor, eu não. Mamãe era da igreja e papai também. Mas o coração deles era corrupto. E você foi concebido nessa condição. E por que o senhor está falando isso? Não, Deus que falou, não fui eu não. Quem sou eu para falar isso? Eu sou somente o mensageiro. Todos nós precisamos de Jesus Cristo para expiar os nossos pecados. Digam glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos crer, ouvir primeiro e depois crer na palavra da salvação, na palavra da verdade, no evangelho da salvação, para receber o Espírito Santo. Nós precisamos de um coração limpo com a mensagem de Deus. Nós precisamos passar por uma circuncisão espiritual no nosso coração, através da verdade de Deus no nosso coração. Digam glória a Deus. E isso somente é possível se for por Jesus Cristo. Glória a Deus. Somente isso é possível se for pelo Evangelho. Somente pelo Evangelho, irmãos. O Evangelho ele tem tesouros escondidos. Aí ele diz assim: fostes selados com o Espírito Santo de quê? Da promessa, o qual é o penhor da nossa o quê? O Espírito Santo é a única garantia que Deus deu. O Espírito Santo é a confirmação da herança celestial. Quem não tem o Espírito Santo não recebe a herança celestial. Quem não tem o Espírito Santo, pastor, mas eu não sinto arrepio, pastor, eu não falo em língua, mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Eu digo a língua complicada, que ninguém entende. Pastor, eu não rodo no mistério, eu não pulo, eu não caio, eu nunca caí arrebatado, nem eu. Mas Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo ele é recebido quando a pessoa ouve a palavra de quê? A palavra, não, volta no 13, olha para a Bíblia para você aprender, para na hora que alguém vier falar com você, você mandar ler isso aqui. Em que vós estáis depois que ouvistes a palavra de quê? O evangelho da vossa salvação e tendo o quê? Tendo nele também o quê? Crido. Aí você vai ser selado com o quê? A partir daí, irmãos, quando você começar a confessar a palavra de Deus, aí vem o batismo com o Espírito Santo. Que já é outro nível de enchimento. Selo, identificação como filho de Deus. Quem está entendendo? Batismo, obra. Batismo com o Espírito Santo, virtude, capacidade. Capacidade para falar de Jesus, capacidade para falar que Cristo salva, que Cristo cura, que Cristo liberta. Antes você recebeu a mensagem e creu. Agora você fala. Você fala porque você está batizado. Você foi selado, agora você foi o quê? Batizado. Batizado é quem faz a obra.
Batizado é quem ora. Batizado é quem proclama cura. Batizado é quem se sente seguro para libertar, para expulsar demônio. Esse está batizado com o Espírito Santo. Ah, pastor, e o batismo nas águas? Isso é outra história. É o símbolo do batismo espiritual, mas principalmente para o selo. Para a obra, não. Para a obra é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Para a obra, por isso que Jesus falou lá, olha, vocês não façam nada, esperem primeiro, porque a promessa do Pai vai ser cumprida. Vai descer o Espírito Santo, e vocês vão receber poder e virtude. Vocês vão ser minhas testemunhas, da Judéia a Samaria, e depois por todo o mundo. Digam glória a Deus. E essa palavra está se cumprindo a cada dia na vida de todos aqueles que creem. Ele começa selando, depois ele vem e batiza com poder e autoridade para que possa fazer a obra de quem? E Paulo fala aqui, o qual é o penhor? Penhor quer dizer garantia de quê, pastor? Da herança. Primeiro está falando da sua condição pessoal. Qual a herança? A herança é a sua entrada no céu. A herança é a sua glorificação. Aí depois ele diz assim, para a redenção da possessão de Deus. Amém? Nós somos possessão de quem? De Deus, para louvor da sua glória. Deus está preocupado primeiro em salvar sua alma. O batismo com o Espírito Santo é outro nível de comunhão. Pastor, batismo com o Espírito Santo, quando falar isso, irmão, já é o poder de ação. Esse poder aqui é o poder de salvação. O batismo é o poder de ação. Glória a Deus. Se a gente tiver o poder de identificação, de propriedade de Deus, de regeneração, de transformação pessoal, foi o que Jesus falou que é o motivo da grande alegria. Os discípulos saíram, Jesus enviou os discípulos para curar, libertar, eles voltaram e falaram, Senhor, mas até os demônios estão se submetendo a nós. Todo mundo eufórico. Jesus falou, a maior alegria não é essa. A maior alegria é quando o nome de vocês está escrito aonde? Escrito no céu. Jesus falou que a nossa salvação pessoal é mais importante do que a obra. Vocês estão entendendo? Amém? Às vezes a pessoa faz a obra, mas está esquecendo da sua salvação. Às vezes a pessoa está batizada com o Espírito Santo, mas ela pode perder a salvação por causa do selo. Vocês estão entendendo? Amém? Ah, pastor, eu expulso o demônio, eu curo enfermos. Mas Jesus falou o quê? Vão chegar muitos falando isso. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu profetizei. Jesus vai falar o quê? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ou seja, vocês nunca foram filhos de Deus. Vocês fizeram a obra, mas vocês vão para o inferno, igual Judas. Eu falei o que aconteceu com Judas aqui. Amém? Judas fez a obra, pastor? Fez. Judas curou. Judas libertou. Porque quando ele enviou os 12, Judas estava vivo. E Judas foi um dos que foi na dupla. Daquelas 6 duplas que ele enviou dos 12 discípulos. Mas a Bíblia diz que Judas perdeu o quê? Perdeu a salvação porque ele era do diabo. Amém? Tomem cuidado com a vida de vocês, irmãos. Identifique o Espírito Santo com a mensagem de Deus. Vivam a mensagem de Deus. Isso aqui quer dizer o quê, pastor? Quem está vivendo a mensagem de Deus tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem a vida eterna. Amém? Não adianta o batismo para a obra se eu não tenho o selo de redenção, o selo de regeneração, que me transforma, que tira o mal e me muda o meu o quê? Muda o meu pensamento. Fecha a Bíblia. Vamos orar.